The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Como a pandemia de Covid-19 impacta em nossas emoções? A ansiedade, o medo, a solidão, a empatia, a negação, as despedidas, os reencontros, a esperança? Como você está? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O tema é Pós-pandemia, para onde vamos? Para falar sobre o assunto, converso neste episódio com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Prazer falar contigo, bem-vindo à discussão. Obrigado, Fernando, e todos os nossos ouvintes. Antônio, por conta do isolamento social tivemos que usar mais as ferramentas digitais, mas apesar de mais conectados, você acredita que estamos mais solitários? Então, nós temos observado, que de alguma forma a humanidade tem buscado estar em contato com outras culturas, outras nações, até por necessidade de subsistência que uma nação ajuda a outra. Trazendo para a individualidade, definitivamente o ser humano tem dificuldades para crescer em todos os seus aspectos, desde a espiritualidade, do psiquismo, da subjetividade, até as suas necessidades fisiológicas e materiais externas. Outra pessoa, ele necessita do outro. O campo da formação individual passa pelo outro. E o que observa-se hoje é uma aflição quando a tecnologia, a internet, nos imprime um ritmo em que parece que eu posso ir sozinho, mas em si mesma a tecnologia já é o outro. Então nós estamos vivendo uma dualidade de eu sustento, mas eu ainda preciso do outro. Quando eu insisto em permanecer no isolamento, nós vamos já para danificações psíquicas e comprometimentos sociais. Então, há um percentual de pessoas que tem se viciado no isolacionismo tecnológico, e este é um risco, naturalmente, que ela está correndo. Não vai resistir, porque mesmo pelas vias da tecnologia, vai precisar da socialização. Certamente grandes tragédias deixam grandes traumas. A pandemia é um evento trágico que certamente será um marco e afetará a nossa história por um longo período. Como lidar com a ansiedade de viver esse momento, principalmente com a iminência de contágio e morte? Fernando, eu lembro de 2008, naquela grande tragédia que aconteceu no Vale do Itajaí, principalmente em Santa Catarina, aonde um pai com os 2 filhos no braço não resistiu e um dos filhos foi tomado pela lama e água e escorregado morro abaixo junto com animais e lixos. Eu imagino então e trago essa reflexão da mesma forma como a Boate Kiss, aonde pessoas estavam tentando com marretas quebrar a parede e não conseguiram. Esta impotência, esta experiência se repete também dentro de uma pandemia, de um vírus, quando para cada pessoa tem uma ação provocada pela pandemia e ele reage de um jeito, dependendo da sua resiliência e da sua formação subjetiva naturalmente. O que se sabe é que muitas pessoas, sua fragilidade emocional e nos seus vínculos afetivos e sociais apresentam uma reação às vezes mais vulnerabilizada por conta da fragilidade das suas relações e seus afetos. Outras têm uma resiliência, têm um componente afetivo, têm um clima adequado em volta de si, das suas relações sociais,
então este ajustamento lhe dá melhor condições para responder à pandemia. Contudo, nós sempre dizemos que o evento, o fenômeno, ele pode ser traumatológico, não se transformará em trauma para algumas pessoas, mas então para os outros se transformará num trauma. E aqui começa-se então a identificar o quanto eu absorvo deste poder da pandemia. E o poder da pandemia é tudo o que ela traz: a necessidade de isolamento físico, o medo de ser contaminado, o medo de contaminar o outro e a grande questão humana, que é viver e morrer. O medo da vida se fragilizar ou da morte se aproximar. Essas são questões naturais e que a gente tem que ir convivendo e criando recursos e instrumentos psicológicos e socioafetivos para darmos conta. A forma como nos despedimos de nossos familiares e amigos mudou. Como isso influencia nosso momento de luto e o impacto disso em nossas emoções? Então, este momento com certeza desperta muitos tipos, de sentimentos. Raivas, o sentimento de impotência, os medos, Muita gente desperta a solidariedade, o altruísmo, e outros ainda vão para ideias suicidas, acham que a vida está acabando e que tudo deveria terminar logo. São sentimentos variados. Vai da emoção da raiva até o amor, vai da emoção do medo até a coragem. Todas essas questões são despertadas nos humanos. Aí que nós podemos, diante desta questão que tu trazes, é estar observando em si o que está mais forte em mim nesse instante. É medo ou coragem? Por que antes identificar em mim? Porque eu vou reagir com a perda do outro, eu vou reagir com a morte a partir de como eu creio nas questões, de como eu vejo o mundo. E é muito lamentável e é muito triste o que a pandemia faz com as nossas perdas, porque ela não somente nos convoca a perder, como a não conseguir olhar e elaborar, lamentar sobre esta pessoa que foi. É um tipo de morte muito cruel, esta em que nós somos distanciados antecipadamente daquele que nós vamos perder. Então, cabe de volta nós estarmos em contato com os gatilhos que mais me acionam, ou bem ou mal, nesta vida. A espiritualidade, para quem a cultiva, as buscas de filosofias, de ideias compensatórias, de compreensão de um mundo em que eu possa permitir que o outro vá e que também eu logo irei, para que eu possa, de alguma maneira, amenizar as ameaças. Então, é de fato trágico perder e não poder elaborar, no momento da perda, todos os meus sentimentos que possam ser descarregados ali. Eu vou elaborar um luto sobre uma pessoa a qual eu não tive o prazer, o privilégio, a condição de me dobrar sobre ela e fazer as homenagens. Temos que dar conta disso também, Fernando? Para finalizar, como fazer deste momento difícil um momento de reflexão? Olha, eu lembro do Bencar, que ele fala que o trágico, sobrevive como um fruto de um conflito insustentável. Então, à medida que o homem se aproxima do seu desenvolvimento, e o desenvolvimento traz também muitas consequências ou mais variáveis, nós precisamos, obviamente, entrar em contato
com alguns males, alguns danos, e entrando em contato, aceitando que eu participo de um desenvolvimento e que esse desenvolvimento também pode ter ações colaterais, eu recorro ao que eu quero para mim, para o outro e para o mundo. Somente nessa construção, nessa reflexão, é que eu posso ir tendo piedade de mim, do mundo, de forma que eu compartilhe com o melhor do altruísmo, da solidariedade e da constituição mais ajustada para que essa rápida vida que a gente passa por aqui seja mais satisfatória e com mais bem-estar do que mal-estar. Aqui cabe, então, a responsabilização voltada para cada um e não a culpabilização de que sempre tem outro que faz o mal para mim e faz o mal para o mundo. Mas o quanto eu participo das ações e das discussões para construir o bem, construir a igualdade, construir a justiça e a fraternidade. Antônio, mais uma vez um prazer falar contigo. Obrigado por participar. Obrigado, Fernando. Felicidade. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade. Conversa sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você ouve o podcast no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima!